Oi, oi! Bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está me vendo, eu sou a Paula, eu sou nutricionista e hoje a gente está aqui para falar sobre jejum intermitente. O que é isso? Quais são os motivos para fazer jejum? É bom? É para todo mundo? Quem que não pode fazer jejum? Como vou iniciar o jejum? Será que alguma parte comportamental minha, alguma característica vai influenciar se eu devo ou não praticar esse jejum? Então, tudo isso eu vou abordar na live de hoje e é muito importante que você mande aí no aviãozinho para quem você gosta. Se você quiser ver depois, passou por aqui, quiser ver depois, vai ficar salva. Não se preocupe. Esse conteúdo vai estar aí para ser visto novamente depois, tá? Então, vamos começar aí com os motivos para fazer jejum. Então, primeiro motivo e o principal, que é o motivo que mais é feito, mais praticado, é a busca da diminuição de gordura corporal. Essa diminuição de gordura corporal, ela acontece não pelo jejum em si, e sim pelo jejum associado com uma restrição calórica. O que isso significa? Que nós temos que usar o jejum, então, de repente, tirar uma refeição do dia para conseguir diminuir a quantidade de calorias que nós consumimos no dia a dia, tá? Naquele dia ou na semana, enfim. Daí, sobre isso, eu vou abordar bem certinho mais à frente. Qual que é o mecanismo? Então, por que funciona exatamente para perder gordura? E por que funciona? Que daí seria o segundo motivo para fazer jejum intermitente, a cognição. Então, por que aumenta a concentração, aumenta o foco? Tudo isso também é motivo para você fazer um jejum intermitente. Você pode não querer perder gordura corporal e fazer. Você pode usar os dois juntos, então querer perder a gordura corporal e ao mesmo tempo querer ter mais foco e concentração e utilizar o jejum também. E além de tudo, você pode usar o jejum como meio de detoxicação do seu corpo, tá? Então, o processo de detox natural é justamente o jejum, porque ele tem a ver com a autofagia, que é essa questão aí da utilização de células, da renovação celular. Então, nós temos um processo regenerativo quando nós falamos aí do detox natural que o jejum vai trazer, tá? Mas a principal coisa para entender é que existem coisas que sim podem ser consumidas no jejum e existem coisas que não podem ser consumidas no jejum. Algumas coisas vão quebrar esse jejum metabólico ou jejum calórico, e eu vou falar bem certinho o que vai quebrar, mas é importante que você saiba que jejum vem de não consumir alimento. Então, basicamente, você não vai consumir nada, tá? Essa é a base, é o principal conceito do jejum, é isso, tá? Existem adaptações, mas não é da onde ele surgiu, tá? O jejum, ele é uma prática milenar que veio aí há muitos milhares de anos sendo praticada principalmente de forma religiosa. E um dos jejuns mais conhecidos aí das religiões é o Ramadã, que é um jejum praticado onde você faz uma refeição antes do nascer do sol e uma refeição após o nascer do sol, após o pôr do sol, tá? Então, ao longo do dia, você não consome nada. E isso é feito durante um período longo de tempo.
Quando a gente fala de estudos de jejum que são mais longos, nós estamos falando de estudos que na maioria das vezes foram feitos com uma população que está praticando o Ramadã. Então, a gente sabe que esse jejum não tem um cunho apenas estético, pode ter também uma função, um objetivo muito espiritual. E ótimo, porque a gente pode unir os dois, caso você tenha alguma vontade aí de fazer por algum motivo espiritual ou por algum outro motivo que não seja apenas a parte estética. Porque, como eu falei antes, o jejum tem muitos benefícios além da diminuição de gordura corporal. Então, isso eu vou abordar bem certinho. Fora o Ramadã, nós vamos ter aí uma evolução no tempo de horas de jejum, que cada um vai caracterizar um protocolo de jejum intermitente. Então, o primeiro deles, e que é o inicial, que é feito ali como uma forma de adaptação ao jejum, caso você queira aumentar depois, é o jejum de 12 horas. Ou seja, você vai jantar, por exemplo, às 7 horas da noite e vai tomar café da manhã às 7 horas da manhã. Ou vai jantar às 8 horas da noite e tomar café da manhã às 8 da manhã. Contando essas 12 horas entre a última e a primeira refeição, tá? Claro que pode ser feito, por exemplo, fazer uma refeição só ali às 8 horas da manhã e daí a próxima ser só às 8 da noite, então um jejum diurno, pode, não tem problema nenhum, tá? É um tipo de adaptação também. A questão está nas horas, não exatamente no período do dia, tá? Até pelo contrário, tem alguns estudos que mostram que talvez o jejum noturno pode ser mais benéfico. Por exemplo, não pulando o café da manhã quando for um jejum de mais de 12 horas, tá? Mas acrescentando aí a opção de pular a janta. Então, você faz café da manhã, ali até um horário para fechar as horas que você vai comer, você vai estar ingerindo alimento. E daí fica, a partir desse horário, até o café da manhã do dia seguinte sem comer nada. É uma opção. Outra opção, nós temos o jejum de 14 horas, que pode ser feito ali, que você pratica. O jejum de 14, você fica 14 horas sem comer, ou só tomando e consumindo as coisas que eu vou falar que podem ser consumidas durante esse jejum. E nas outras 10 horas, você tem o período para se alimentar. Durante essas 10 horas, não quer dizer que você vai passar 10 horas seguidas comendo. Até porque se você tiver um objetivo de emagrecimento, passar 10 horas comendo, né, não vai atingir aí o que você espera. Mas você tem esse período para fazer, de repente, 3, 4 refeições que vai se encaixar ali, tá? Agora, nós temos daí a evolução, depois de 14 horas de jejum, vamos para 16 horas de jejum. 16 por 8 é uma janela muito conhecida porque é muito fácil de você sair ali das 8 horas da noite de uma refeição e comer só no meio-dia do dia seguinte, tá? Muitas pessoas se adaptam demais com essa janela alimentar, com esse regime aí do jejum e ótimo, tá perfeito também. Aí nas outras 8 horas você vai estar consumindo o alimento que você quer consumir, né? De repente quer utilizar. Nós temos também, além desses temos o de 18 horas por 6 horas de janela, tá? De alimentação. Então fica 18 horas em jejum e 6 horas ali se alimentando. Temos também protocolos mais longos que eu, na minha prática clínica, não considero uma coisa necessária de ser feito e nem saudável, tá? Porque daí a gente não atinge nem quantidade de proteína, nem quantidade de micronutrientes, de fibras que são necessárias para você ter ali uma alimentação mais saudável. Então, até 18 horas é o que eu indico, mas sim, existem jejuns maiores. Então, você pode fazer 20, pode fazer até 24, 36.
existem muito disso, e tem também estudos que buscam ali respostas em relação a muitas perguntas sobre o jejum, tá? Fora esses protocolos de um período de horas comendo e outro período de horas fazendo jejum, nós temos o protocolo 5-2. O que é esse protocolo 5-2? São 5 dias onde você vai passar se alimentando de forma normal, então é a tua alimentação, teu plano alimentar usual, tá? Que vamos dizer que pode ser de 2.000 calorias, 1.500, 2.500, 1.200, depende muito da pessoa. Aí isso vai ser calculado por um nutricionista. E de 2 dias você vai restringir muito essa alimentação, tá? Consumir cerca de 30 a 40% do que você tem que consumir. É uma restrição calórica bem grande nesse período, só que a intenção é que a gente esteja ali mimetizando o jejum. É um dos tipos de dieta mimetizadora de jejum. É uma ideia bem interessante de ser praticada para quem não consegue ficar o dia inteiro sem comer nada. O dia inteiro não necessariamente, né? Mas às 12, 14, 16 horas a ser praticada. Não conheço, não tenho nenhum paciente que se adaptou a isso, porque é realmente uma quantidade bem pequena de comida. Então, às vezes não funciona. É muito melhor você ficar sem comer um período e poder comer o que quiser, entre aspas, depois, tá? Aí nós temos também outro tipo de jejum, que seria a FMD, que vem do inglês, dieta mimetizadora de jejum. Essa dieta mimetizadora de jejum, ela é um protocolo que é feito durante 5 dias, e nesses 5 dias você consome uma quantidade calórica muito menor, mas não chega a ser 30%, como ali no 5-2, e faz seguido esses 5 dias. Diferente do protocolo 5-2, onde você pode fazer, por exemplo, uma alimentação normal na segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, e na terça e na quinta você faz esse protocolo de jejum mais restrito, essa alimentação mais restrita. Em todos esses, nós temos benefícios para a saúde, para a perda de peso, para tudo. Então, em todos os protocolos, nós conseguimos ter esses benefícios e aumentar aí a capacidade de vários sistemas no nosso organismo, tá? A produção aí de várias moléculas vai facilitar a utilização de gordura e o transporte das gorduras, tá? Só que para que você consiga atingir um jejum, se você é uma pessoa que faz café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia de repente, vai ser uma pessoa que vai ser mais difícil de se adaptar. Porque algumas pessoas naturalmente não sentem fome pela manhã e não comem, tá? E algumas pessoas também às vezes não sentem fome à noite e não comem. E tá tudo bem, tá? Não tem problema isso. Para essa pessoa vai ser muito mais fácil, porque ela já não come. Então, vai ser muito, muito, muito mais fácil de fazer nesse sentido, tá? Agora, se você acabar aí querendo se adaptar e você faz muitas refeições, a primeira coisa que você tem que ver é qual é a base da sua alimentação. Então, você tá comendo comida de verdade? Tá comendo carnes, ovos, legumes, salada, carboidratos bons que são raízes, frutas, tudo isso? Você está buscando isso na sua alimentação ou não? Você está vindo de uma alimentação onde você consome muitas comidas industrializadas, fast food, frituras, refrigerantes, muito açúcar, muita farinha refinada. Como é a sua alimentação? Porque o primeiro passo para você conseguir ficar mais tempo sem comer é ter uma alimentação de qualidade. Não adianta a gente querer fazer jejum se alimentando mal. Não adianta. Os benefícios para a saúde não serão os mesmos. Os benefícios para perda de peso não serão os mesmos. Os benefícios para melhora de detox, de cognição, de foco não serão os mesmos se você não se alimentar bem, tá?
Então, é importante que isso vá acontecendo e essa mudança alimentar seja natural para que você vá conseguindo aí acrescentar o jejum de uma forma mais tranquila na sua alimentação. Depois disso, o primeiro passo que você vai tomar para conseguir implementar o jejum é deixar de comer de 3 em 3 horas, tá? Se você faz isso, né? E se você não faz, você vai passar a prestar atenção nos seus sinais de fome e de saciedade. Tendo em mente que você vai prestar atenção nesses sinais de fome e de saciedade, talvez você sinta fome 2 vezes por dia, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 6 vezes ao dia. Depende muito de como tá a sua alimentação, do seu gasto calórico, do seu trabalho, de tudo, tá? Então, isso você vai começar a prestar atenção para que você consiga colocar em prática esse jejum quando eu estou com fome de verdade, ou quando é sede, ou quando é vontade de comer. Isso vai facilitar no momento que você está fazendo o jejum e precisa colocar em prática essa mudança aí de pensamento, de padrão de pensamento mesmo. Porque se você ficar sempre ali pensando, não, eu não consigo, eu sinto muita fome, muita vontade de comer, muito isso, muito aquilo, não vai conseguir mesmo, não vai sair do lugar, não vai dar certo e é isso, ponto, acabou, tá? Então, tem que mudar esse padrão de pensamento, essa forma de você ver também jejum. E a comer com fome até a saciedade, você consegue prestar muito mais atenção nisso e respeitar muito mais isso para que você futuramente consiga chegar ali no momento que você fique 12, 14, 16, 18 horas tranquilamente sem nenhum alimento, tá? Mas por que o jejum funciona para tudo isso, tá? Primeiro, então, em relação à diminuição de gordura corporal. Ele vai funcionar primeiramente por causa da facilitação da restrição calórica, para acontecer um déficit calórico, que é a diferença do quanto você gasta para o quanto você come. Para que haja perda de gordura, para que haja redução de peso, nós temos que ter essa diferença. Então, o quanto você come, quanto você ingere, seja isso na forma de alimento sólido ou de alimento líquido, tem que ser menor do quanto você gasta. E o jejum, para muitas pessoas, é uma forma muito mais fácil de fazer isso. Então, essa é a base. Se você quer perder gordura, tem que ter restrição calórica, tá? Só que essa restrição calórica, além de promover essa perda de gordura, ela também vai promover um aumento da longevidade e a diminuição do aparecimento, da incidência de doenças metabólicas. Então, várias doenças são prevenidas, tá? Com a restrição calórica e com esse período de jejum. Além disso, ele vai tornar o seu corpo muito mais adaptável a utilizar várias fontes de energia. Então, a fonte mais fácil de energia para ser utilizada pelo nosso corpo é o carboidrato. Aí, vamos supor que você consome bastante carboidrato, você tem facilidade para utilizar essa fonte de energia, que é a glicose, que é a principal, tá? E é a primeira que você vai utilizar. Mas a gordura também é uma fonte de energia. Seja esta gordura proveniente da alimentação ou do seu próprio corpo, tá? Aí, com o jejum, você vai conseguir ensinar o seu organismo a se adaptar a utilizar essa gordura. Porque você vai ficar um tempo sem nenhum alimento e nesse tempo que você tá sem nenhum alimento, você ainda precisa estar produzindo energia para suas tarefas diárias, para se você for fazer um treino sem se alimentar ali, um treino em jejum, você precisa dessa produção de energia. Essa produção de energia e a utilização de gordura, ela se dá por principais 2 fatores. Primeiro deles é melhora da biogênese mitocondrial. O
que é biogênese mitocondrial, gente? Primeiro a gente tem que saber o que é uma mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que é como se fosse, vou dar um exemplo muito fácil de ser entendido para ficar bem claro, tá? Quem entende mais um pouco da área vai saber, tá? Mas é como se fosse um micro-órgão que nós temos dentro da nossa célula, que faz a produção de energia. A nossa produção de energia é primordialmente feita dentro da mitocôndria. Então, sem mitocôndrias, nós não produzimos energia. Sem uma eficiência dessas mitocôndrias, nós também não produzimos energia. Aí, para a mitocôndria ter essa eficiência, nós precisamos estimular isso de várias formas. E muitas pessoas têm dificuldade para perder peso, justamente, peso, leia-se gordura, tá? Justamente por não terem uma eficiência mitocondrial, uma biogênese mitocondrial boa, tá? Então, às vezes, nem é uma questão que come muito ou não, é uma questão de biogênese mitocondrial mesmo. E o jejum pode melhorar isso, a captação de gordura, tá? A utilização da gordura como fonte de energia, porque não é uma coisa que é natural. O corpo tem que aprender a fazer isso. Então, no começo, você vai sentir dor de cabeça, vai sentir um pouco de fraqueza, vai sentir, pode ser que sinta tontura, vai sentir uma sensação de fome que não é fome, o que é, tá? Isso vai acontecer. Beleza. Fora essa questão da biogênese mitocondrial, o outro motivo que essa utilização da gordura é melhor é a questão da produção de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são moléculas produzidas naturalmente pelo nosso corpo que são feitas, né? São produzidas a partir da gordura. Essa gordura pode ser, sim, proveniente da dieta ou pode ser também proveniente do seu corpo. Só que, como não é uma coisa que o seu corpo faz com tanta facilidade, se você consumir só carboidrato, só treina comendo carboidrato antes, isso acaba se tornando um pouco mais difícil, tá? Então, é muito importante que você tenha isso, e é justamente por causa dessa produção de corpos cetônicos que é dificultada, porque você não tem essa flexibilidade metabólica que a gente chama, que vai causar esses sintomas que eu comentei antes, de dor de cabeça, de fome que não é fome, de cansaço, fraqueza. Então, se você tá se adaptando pro jejum, dá uma diminuída aí na intensidade dos seus treinos, se é isso que você quer, se é isso que a sua nutricionista indicou. Mas fácil nunca vai ser fazer o jejum para quem não está acostumado a não comer, seja à noite ou seja de manhã, tá? Mas sim, é muito bom. Agora, em relação à questão do detox natural, da longevidade, nós também temos a questão da autofagia no jejum, que foi o que eu comentei antes, que é quando o corpo faz como se fosse uma reciclagem das células para que você esteja sempre com células novas ali. E isso é muito, muito melhor porque a gente vai tendo um rejuvenescimento de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo, inclusive pele. Então, é por isso que ele ajuda na longevidade e que você olha uma pessoa que vai ter um jejum e uma restrição calórica junto concomitante, vai ter uma melhora aí do aspecto em relação ao envelhecimento. Então, sim, fazer jejum vai prevenir um envelhecimento precoce, tá? E também nós temos outra função que causa um relaxamento, o jejum, e pode ser utilizado no tratamento de um estresse crônico e de uma ansiedade muito exacerbada. Aqui, gente, eu quero fazer um adendo muito, muito, muito importante, que isso é estudo. Só que não adianta a gente ter tudo isso de comprovação científica e não conseguir colocar em prática, ou colocar em prática tá me causando mais estresse e ansiedade do que não colocar, tá? Então é muito pior.
fazer isso. Mas no final eu vou falar sobre a parte comportamental do jejum para ficar mais claro isso nesse sentido, tá? Bom, então, se a gente fala de frequência de jejum, fazer de 12 horas todos os dias é excelente. Seria o ideal e todo mundo deveria fazer esse jejum de 12 horas. É claro que se de vez em quando você não conseguir ficar 12 horas, né? Tipo, sair final de semana e acabei acordando com fome, tá tudo bem, não vai esperar, beleza, coma, não vai, né? Ser 2, 3 dias na semana que vai fazer diferença. Mas se você tiver uma frequência pra ficar 12 horas sem se alimentar, é legal, tá? Jejuns maiores, então de 14, 16, 18 horas, pelo menos 2 vezes por semana é interessante. Agora, fazer todos os dias não é tão legal, principalmente se você estiver fazendo sem acompanhamento, porque daí você vai comer muito pouco e não vai ter um resultado legal. Até vou dar um exemplo de um paciente meu que ele perdeu bastante peso com jejum, sem acompanhamento. Só que, quando a gente foi fazer a avaliação, eu fui fazer quando ele me procurou, que ele já tinha perdido, queria continuar perdendo e não estava saindo muito do lugar, fui fazer a avaliação dele, ele estava com um percentual de massa magra mais baixo e o percentual de gordura ainda estava um pouco elevado, tá? Isso é justamente por ter feito sem acompanhamento e com baixa ingestão, principalmente de proteína e nutrientes, que é muito importante. Tá? Mas, já adiantando, né, o que eu vou falar mais pra frente, essa massa magra, ela não foi perdida por causa do jejum, tá, gente? Ela foi perdida por causa de uma alimentação inadequada, ou de uma questão hormonal, ou de uma questão de descanso, mas não é o jejum que vai causar essa diminuição da massa magra, tá? Mas, para fazer todos os dias, em hipótese alguma, eu indico 18 horas. Mais de 18 horas não faz sentido, porque você vai ficar com uma refeição, 2 no máximo por dia, e não vai ter esses nutrientes atingidos, tá? Bom, muito importante, quem que não pode fazer jejum? Não pode. Aqui vai ter pessoas que até podem fazer se tiveram muito bem acompanhadas, tanto do nutricionista quanto do médico, tá? Pode ser de endócrino, pode ser um médico que entenda dessa parte, tá? Mas, de forma geral, essas pessoas não podem fazer. Primeiro grupo, grávidas e lactantes. Lactantes são as mulheres que estão amamentando. Não é bom fazer jejum, porque não é um momento que o seu corpo vai restringir, tá? Isso quer dizer que ela não pode comer só com fome? Não, tá? Sim, ela deve comer apenas com fome, mas não é de jeito nenhum para forçar um jejum. Você precisa dar esses nutrientes para essa criança que está sendo alimentada através de você, seja pela lactação, pelo leite materno ou pelo cordão umbilical, tá? Então, outro grupo são grupos que possuem doença renal crônica e insuficiência renal crônica. São pacientes que têm problemas renais, não podem fazer, tá? Pacientes que são insulinodependentes, então que usam a insulina diariamente, seja esse paciente portador de uma diabetes tipo 1, que é uma diabetes de caráter autoimune, normalmente a pessoa já nasce com essa diabetes, ou, né, seja insulina dependente com diabetes tipo 2. Esse grupo aqui, ele vai poder se tiver acompanhado, mas de forma alguma, se você utilizar a insulina, você faça sozinho. Outro grupo que pode, de repente, com muito cuidado e com um olhar muito crítico para esse paciente fazer, mas de forma geral não, são pacientes portadores de câncer e principalmente câncer terminal. Então, câncer terminal não é o momento de fazer jejum, tá? Câncer, em alguns casos, o jejum pode ajudar na recuperação do câncer, na diminuição dos efeitos da quimioterapia, mas em geral, não. Então, se você é
portador de câncer, ou se você conhece alguém que tem e está fazendo, fala para essa pessoa parar imediatamente e procurar ajuda médica e de nutricionista, tá? Outro que não pode fazer, e isso, na minha opinião, em hipótese alguma, mesmo sem acompanhamento, né, na minha opinião e de acordo com os estudos também, são pacientes sarcopênicos, que são pacientes que estão com uma depressão de massa magra importante, já estabelecida, tá? E essa depressão não quer dizer que o jejum vai continuar diminuindo, mas é que se você deixa de comer durante um período, a produção de massa magra ela vai se tornar um pouco mais dificultada, tá? E pacientes com magreza, então com o IMC, que é o índice de massa corporal, menor que 18. Pacientes muito magros, gente, não tem por que fazer, tá? Vai comer, come alimentos saudáveis, nutritivos, mas não precisa fazer jejum. Outra situação que é bem importante de avaliar é quando tem o uso de antibiótico anti-inflamatório. De forma geral, não faça jejum, porque são medicamentos que agridem muito o nosso estômago, a parede estomacal. Então, se você estiver utilizando, o máximo que você pode fazer é tentar conciliar o horário desse remédio com o horário da sua primeira refeição no jejum. Daí, até tudo bem, mas eu recomendo que você realmente busque ajuda para poder fazer quando tá utilizando esses medicamentos, tá? E agora, falando da massa magra, do jejum e da massa magra, o que é mais importante? Os estudos comprovam que jejum não gera perda de massa magra nem de massa muscular. Massa magra quer dizer massa livre de gordura, não necessariamente massa muscular, tá? Então, massa magra pode ser ossos também, que daí não é gordura, tá bom? Mas o jejum não causa essa diminuição da massa magra nem muscular, tá bom? O que acontece é que após 24 horas de jejum, ocorre uma diminuição na velocidade de síntese proteica, então diminui a velocidade da produção de proteína dentro do seu corpo, tá? E isso pode ser confundido com uma diminuição aí na massa magra, tá? Isso não quer dizer, é uma diminuição da velocidade. Essa produção de proteínas, de músculos, tudo isso vai continuar acontecendo, só numa velocidade menor. E ocorre, depois dessas 24 horas, também aumento na velocidade do metabolismo lipídico, tá bom? Isso significa que aumenta a velocidade da oxidação de gordura. Então, que para quem quer perder gordura, excelente, tá? Mas isso é depois de 24 horas, gente. Então, como eu falei, eu não indico, não acho legal, não tem necessidade e não é necessário para emagrecer, para perder gordura corporal. Isso não precisa passar de 18 horas. Na verdade, para emagrecer, você nem precisa fazer jejum, tá? Então, não tem necessidade, não precisa se preocupar com a utilização de massa magra durante o jejum, principalmente se você tem uma alimentação adequada no resto do dia, tá? Só que para que isso aconteça, o consumo de proteínas tem que estar adequado. E o que é um consumo de proteínas adequado? Principalmente quando a gente fala de jejum e diminuição de gordura, de emagrecimento, a gente precisa de um consumo de proteínas de cerca de 2 gramas por quilo de peso. Então, isso é uma dieta hiperproteica, é um consumo proteico aumentado, mas é muito importante para um bom resultado, tanto na manutenção do peso quanto na manutenção desse jejum, que vai ser uma forma que você vai conseguir ficar mais tempo em jejum. Aliado a isso, a gente pode usar esse jejum como definição muscular, tá? Então, quando a gente fala, eu quero definir. Para definir, tem 2 coisas que você precisa. Você precisa de uma musculatura bem desenvolvida e um percentual de gordura mais baixo. Porque se você vai definir essa musculatura
sem um músculo definido, não adianta você baixar o percentual de gordura, porque o músculo não vai aparecer muito, tá? Então, é importante que você tenha os dois. Só que, se você usa o jejum como forma de auxiliar nessa definição muscular, você pode conseguir ali nessa janela do não alimentado, né, uma restrição calórica, então para você ajudar na diminuição da gordura, porque como eu falei antes, a restrição calórica é obrigatória para diminuição de perda de gordura, tá? Diminuição de percentual de gordura, não diminuição de perda de gordura, a gente quer aumentar a perda de gordura. E no outro momento onde você está alimentado, você pode fazer uma alimentação mais voltada para hipertrofia, porque assim você consegue ter um ganho, mesmo que pequeno e mesmo que talvez quase que inexpressivo de massa magra, porque para ganhar massa magra você precisa de um aumento do consumo de calorias, de um superávit calórico que a gente chama, tá? E é a coisa inversa do que acontece no processo ali que eu falei do emagrecimento, então que é um déficit, nesse caso a gente quer um superávit calórico. E, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, você precisa ter vários pilares aí muito bem consolidados no seu dia a dia, no seu hábito. Então, o primeiro deles é alimentação e suplementação. Segundo deles, sono e descanso. É extremamente importante para a produção de massa magra isso, tá? Outro ponto, genética e hormônios muito bem regulados. Isso é importante, porque às vezes você tá com tudo o resto certinho e o hormônio e a genética não favorecem. Então, isso vai ter que ser adequado também com o médico. E também temos que ter o treino resistido, que é um treino de força. Não adianta querer ganhar massa magra com outro tipo de esporte que não seja com força. Nós temos outros esportes atualmente que já estão bem difundidos, que tem essa utilização bem grande da força, mas que não são musculação. Um exemplo deles, né, é o CrossFit. Então, usa muita força, usa o peso, você fica exausto porque o músculo vai ler ali a falha e não a repetição. E sim, você pode favorecer o ganho de massa magra desse jeito. Não precisa ser só a musculação, mas tem que ter esse treino resistido, tá? Não se ganha massa magra com corrida, tá? Com elíptico, com pular corda, isso não, tá? Agora, e o último, mas não menos importante pilar que a gente precisa para ganhar massa magra é água. Então, hidratação é assim, essencial. O nosso músculo é formado por várias moléculas de água, então é muito, muito, muito importante isso. Então, se você utilizar isso, todos esses pilares, junto com o jejum, pode ser que você consiga diminuir o percentual de gordura de forma mais significativa e aumentar, mesmo que levemente, o teu percentual de massa magra, tá? Só com o jejum você faz isso? Não, tem outras formas de fazer também, mas como a gente tá falando de jejum, né, deu o exemplo do jejum, no caso, tá? E agora, falando da parte comportamental, que na minha opinião é o mais importante, por que eu considero mais importante, Paula? Porque você pode saber que tudo isso funciona, é perfeito, é maravilhoso, é ótimo pra saúde. O que adianta se você não conseguir fazer? O que adianta? Nada, né? Então, o comportamento, então você conseguir colocar isso em prática é a primeira coisa, tá? Então, você precisa da orientação, precisa da informação, mas se você não conseguir tirar aquilo do papel, do teórico, não vai adiantar nada. Então, é importante isso, que você entenda que tem que colocar em prática, tem que fazer e tem que fazer tudo. E não adianta também fazer um dia só, tem que fazer vários dias. Mas se você, por exemplo, como eu comentei antes também, você for uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, e o jejum, em vez de te ajudar, de favorecer a diminuição desse estresse, aumente esse teu estresse,
não adianta, você não vai ter benefício coerente ali. Então, é melhor que você não faça, se for assim, tá? Outra questão que você tem que analisar, o jejum não é para pessoas que têm um problema de relacionamento com a alimentação. Então, que tem um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia, uma compulsão alimentar, porque pode aumentar isso. Existem alguns casos que o jejum vai ajudar a diminuir a compulsão alimentar, principalmente? Sim, existem. Mas tem que ser analisado muito, muito, muito caso a caso, individualmente, conversando com o paciente, vendo se aquela pessoa realmente tá apta para fazer. Segunda coisa que a gente precisa, terceira coisa que a gente precisa entender é que de nada adianta você fazer o jejum se você não tiver conexão com os seus sinais internos. Então você tem que perceber fome, tem que perceber saciedade, tem que perceber se isso tá te fazendo bem ou não, que é essa questão do ansioso, do ansiosa, do estressado, da estressada, e ver o que isso, se o jejum tá te trazendo mais benefícios ou malefícios, tá? E último, mas não menos importante, a base da sua alimentação tem que ser linda. Não adianta você fazer jejum comendo farinha, comendo açúcar, tomando refrigerante e comendo fast food, tá? Não vai ter benefício. Isso é uma questão extremamente comportamental, porque muitas pessoas acabam achando que pela diminuição aí do consumo de uma refeição, vai ter benefício. Não vai, gente, não vai. Pode ser até que você perca peso, mas gordura, que é o que importa, que é o que vai te trazer mais saúde, mais qualidade de vida, não vai adiantar, tá bom? Então, nossa, essa live ficou bem comprida, né? Bem mais comprida do que as outras. Me empolguei, adoro esse assunto, acho muito legal. E acho que a gente tem que aprimorar isso daí, tem que aumentar essa essa observação desses sinais e ficar bem atento às consequências que esse jejum vai trazer, tá? Tanto de benefício quanto de malefício, certo? Bom, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pelo que eu vi, acho que não. Se vocês tiverem uma pergunta nesse meio tempo, até eu sair, podem me perguntar. Se surgir uma pergunta depois, podem me mandar tanto no direct quanto nos comentários aqui da live, agora quando eu postar. Não tem problema nenhum. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou, por favor, envia no aviãozinho pra quem você acha que vai se interessar também. E marca alguém nos comentários ali pra tá assistindo essa live. Tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigada. Ótima quarta-feira pra vocês. Que seja muito abençoada. E se vocês decidirem fazer jejum, me conta também que eu quero muito saber. Tchau, um beijo.